Paulo, nós falou em várias doenças agudas do abdômen, mas uma que é muito comum e que todos os telespectadores falam, né? O apendicite. Você atende muitos casos de apendicite? Sim, apendicite é muito comum, normalmente são pacientes jovens, embora aconteça também em pacientes de mais idade, e normalmente a apendicite é um quadro... O quadro clássico até é fácil de fazer o diagnóstico. Às vezes tem os quadros que são mais indefinidos e aí o diagnóstico fica mais tardio. Mas hoje em dia a gente faz um diagnóstico bem precoce. Normalmente começa com uma dor periumbilical. Voltando à embriologia, o apêndice está naquele terço proximal do cólon, que normalmente dão dor periumbilical, né? São os órgãos derivados do intestino médio. Bom, ele começa com uma dor periumbilical em função da distensão do apêndice e da hipertensão dele. Aí é uma dor visceral, e a dor visceral o paciente não define bem onde é que é. Então esse é o início da apendicite. Então às vezes confunde com alguma dor gastrite, alguma coisa, o paciente está achando, estou com uma gastrite, mas na realidade está começando um quadro de apendicite. Em torno de 6 a 12 horas depois desse início do quadro, ela vai se localizar mais no lado direito, no quadrante inferior direito. E aí sim, às vezes pode ter irritação peritoneal, e aí o quadro já fica mais definido. Normalmente, a abordagem da apendicite é cirúrgica, o tratamento é cirúrgico sempre, né? Qual é o tipo de cirurgia? Vídeo ou aberta? Arnoldo, te confesso que para mim o peso do paciente que vai determinar. Se é um paciente obeso, é melhor fazer por vídeo, tá? Ou o paciente, se é um paciente magro, é melhor fazer por uma mini incisão, bem até próximo ao pubis, principalmente se for mulher, né? Então, claro, a tendência maior é fazer por videolaparoscopia, mas em mulheres magras em geral, tu consegue fazer uma incisão muito pequena, bem próximo ao pubis, e que ela vai usar um biquíni na praia e coisa não vai aparecer. Então, a princípio, o que determina mais, a tendência maior é fazer por videolaparoscopia. Mas se o paciente é muito magro, até às vezes é melhor, porque na vídeo tu faz 3 incisões pequenas e com a mini laparotomia tu faz uma pequena incisão de 2 centímetros e também consegue resolver, se o paciente for magro. Bom, Freitas, então vamos sair de uma doença que é mais incidente em jovens e vamos lá para os idosos. Cada vez tem mais idosos, né? O paciente idoso chegou no pronto-socorro com abdômen agudo, com essa dor, endurecimento do abdômen, dor muito forte. Isso te dificulta seguramente o diagnóstico diferencial. Como é que tu aborda esse idoso? O idoso, ele tem algumas características, que às vezes ele não faz febre, embora fazendo um quadro de abdômen agudo. Os sinais de irritação peritoneal dele são menores do que no jovem, né? E no idoso, tu sempre tem que pensar em algumas doenças que começam a partir dos 50, 60 anos. Tipo a diverticulite, a isquemia mesentérica. A isquemia mesentérica, que pode ser de 3 tipos, pode ser uma isquemia mesentérica aguda, a isquemia mesentérica crônica, que é a angina abdominal, assim como tem angina cardíaca, tem angina abdominal por aterosclerose da mesentérica superior, é aquele paciente que come e tem dor após a refeição. E normalmente ele começa a perder peso, porque ele começa a ter medo de comer. Isso aí acontece muito no idoso. E o terceiro tipo é uma colite isquêmica, são os 3 tipos de isquemia no idoso. A colite isquêmica, como é um segmento do cólon que está mal nutrido, mal vascularizado, ela não dá tanta dor, ela apenas, o sintoma principal é sangramento. É aquele paciente que tem um sangue nas fezes, ou as fezes mais escurecidas, tem que se pensar nessa colite isquêmica. Basicamente isso aí, o idoso então, vamos pensar nas coisas que acontecem, embora aconteça apendicite no idoso, colicistite no idoso, obstrução intestinal
Obstrução intestinal no paciente acima de 60 anos, a primeira hipótese é neoplasia do cólon, neoplasia de sigmoide, que é o local mais comum. Pacientes que já fizeram cirurgias abdominais prévias, a obstrução intestinal normalmente é por bridas, por aderências, por torções no intestino que ocorrem nesses pacientes. Então, o idoso, ele é um paciente mais cauteloso, porque às vezes ele não nos dá os sintomas tão claros que o jovem dá. Bom, Freitas, nós estamos chegando então ao final do terceiro bloco. Divagou-se bastante, acho que foi muito elucidativa as tuas colocações. Saímos desde a dor lá para o diagnóstico diferencial da dor torácica com a questão cardiológica, né, que nos preocupa muito, e você avançou por todo o abdômen, nos jovens, nos idosos, e eu gostaria então de você fizesse suas considerações finais dentro de todo esse espectro que você colocou. Bom, o importante que eu acho assim no atendimento de um paciente, começar por o que sempre a medicina nos ensinou. Primeiro, colher uma boa história, depois palpar o doente, examinar o paciente, que parece que hoje em dia isso aí está cada vez menos valorizado, e eu acho que isso aí é muito importante, tu olhar o doente, tu sentir o doente, tu ver, porque aquele doente que chega num pronto-socorro, se ele está doente, é um doente quieto, ele está com medo, ali tu já vê que o paciente está doente. Claro que vai chegar aquele paciente mais irrequieto, aquele paciente com cólica renal, ele entra gritando no pronto-socorro. Agora o outro paciente que pode estar com a peritonite, ele está quietinho ali, ele não quer se mover muito, até porque a irritação peritoneal, qualquer movimento dói mais. Então é muito importante colher a história, examinar, fazer os exames complementares que temos disponíveis, sempre pensando em algum diagnóstico, e principalmente não querer liberar o paciente em seguida. Isso é uma coisa muito importante, principalmente na tua área, Arnoldo. Um dos desafios do plantonista é a dor torácica, é a angina. Tu ficar com aquele paciente fazendo esses eletroseriados, as enzimas, não manda embora, não tem porquê. Às vezes até o paciente te pede para ir embora, mas tu diz, não, fica mais um pouco, porque isso aí é que dá os problemas, tu liberar o paciente chega em casa, piorou a dor e realmente pode complicar, infartar em casa, e aí está todo o circo armado. Então, o que eu acho que o principal num atendimento de urgência, tenha paciência, deixe o paciente no pronto-socorro, pode surgir novos sintomas que no início não estavam presentes, e isso é importante, tu acompanhar o paciente, tu olhar para o paciente, e é isso aí que eu acho que eu deixo como recado. Vamos examinar os pacientes, colher a história, e não, na urgência, principalmente, tu está conhecendo a recém o paciente, não tenha pressa de mandar ele embora. Muito bem. Então nós chegamos ao final de mais esse programa Conversando com o Cardiologista, hoje com o Dr. Paulo Freitas, cirurgião do aparelho digestivo, socorrista do Hospital de Caridade. Sim? Uma última consideração, que tu me falou em sinuca, eu realmente gosto muito de sinuca, tu já teve a oportunidade de jogar sinuca lá em casa, aliás, joga muito bem, né? Joga muito bem o Arnoldo, e eu me lembro que nós estávamos num jogo lá e ele estava com uma bola longe para fazer na caçapa e estava preocupado, será que eu vou acertar, será que eu não vou acertar? Eu disse, Arnoldo, tu é um cara que bota umas molinhas de 3 milímetros numa coronária, como é que tu não vai acertar numa caçapa, rapaz? Então ele ficou muito confiante na jogada e acabou acertando a bola. Então nós vimos o Dr. Paulo Freitas, também um professor de snooker, né? E isso nos dá muito prazer, que a profissão médica ela é muito estressante, nós passamos assim full time, né, dedicados à medicina, e é revigorante e estimulante que em determinados momentos nós tenhamos lazer e conversamos também não só em medicina, como outras amenidades para ter uma qualidade de vida melhor e passar isso para os nossos pacientes. Então, meu muito obrigado pela audiência, nós retornamos na próxima semana.